muito bom dia, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui para a gente fazer a quinta com a Pátria no Bom Dia Agronegócio. Prazer é meu estar por aqui, substituindo aí nosso camisa 10, Mateusão. Hoje vamos falar um pouquinho aí do mercado. É isso mesmo. Cris, antes da gente entrar no ar, eu estava aqui destacando essa movimentação que para Chicago tá mais para lá do que para cá. O mercado continua bastante lateralizado, sem trazer grandes notícias ou grandes novidades. Isso tende a continuar assim e faz sentido o mercado se comportar dessa forma nesse momento, diante do cenário que está sendo apresentado para ele? De fato, sim, viu, Carla? Eu acho que não é novidade para ninguém, né, que o grande fator de importância para o mercado agora acaba sendo a safra aqui da América do Sul. A perspectiva de uma oferta em crescimento no Brasil e na Argentina é o grande peso para os preços, né, nesse momento. E, de fato, a gente vê Chicago se comportando lateralizado, com mais quedas do que altas nesses últimos dias, beirando ali a mínima dos contratos desde o do início das operações desses contratos de 2025 e de fato faz sentido sim. A safra se desenvolve bem por aqui. Isso é um peso aos preços, né? Já que o Brasil está com um potencial produtivo bastante positivo até o momento, apesar de alguns problemas, né, que são observados. Eu destacaria principalmente no Mato Grosso do Sul, no Paraná, mas ainda assim o potencial produtivo da safra como um todo é bom. E em paralelo, os fatores também ligados à demanda, ligados ao relacionamento entre Estados Unidos e China também trazem um certo peso, uma certa apreensão ao mercado, então é natural, sim, que ele caminhe de lado nesse momento. Aqui para nós no Brasil, a salvaguarda tem sido a mesma dos últimos meses, né, que é o câmbio, enquanto se a gente olhar ao longo de 2024, o cenário para a soja em si, ele tem sido negativo, né, na Bolsa Americana, e isso acaba se refletindo aqui para nós também. Cris, como é que você vê o caminhar disso daqui em diante? Antes da gente falar do mercado brasileiro, do comportamento dessas cotações em Chicago. Se a gente olha para os contratos mais negociados, os dois primeiros seguem abaixo dos 10, o janeiro, vez ou outra, perde os 9,90, trabalha um pouquinho abaixo disso. Nós vemos uma tendência clara de que o mercado pode, à medida em que vai se aproximando a chegada da safra brasileira, a safra argentina também vai deixando-se mais clara para o mercado, a oferta sul-americana se mostra de forma mais evidente. O mercado todo pode trabalhar abaixo dos 10 dólares por bushel e testar patamares mais baixos, ou contrapartidas no mercado que podem trazer certo equilíbrio para as cotações, principalmente para esses vencimentos que referem-se à oferta aqui da América do Sul. Olha, Carla, eu vejo sim que há essa possibilidade de os contratos continuarem trabalhando, né, depreciados abaixo dos 10, buscando aí patamares entre abaixo até dos 9,90, 9,80, que tem sido, né, um suporte nesses últimos meses, né? Se a gente olhar a curva, né, do contrato março, principalmente, que é um dos principais aqui para esse momento no Brasil, essa é a sexta vez que ele toca esse mesmo patamar em Chicago, né? Nessa faixa aí de 9,85, 9,90. E nessas últimas 6 vezes, 5 vezes, né? Fora essa, o mercado tentou alguma recuperação. Algumas recuperações mais intensas, que ele conseguiu buscar lá a casa de 10,30, 10,20. Outras menos intensas, que ele foi ali somente até a casa de 10 e pouquinho, 10, e voltou a recuar. Nesse momento, eu vejo que ainda é possível um repique, um suporte, uma lateralização, mas daqui a alguns dias, algumas semanas, realmente o peso, né, da evolução da safra do Brasil, principalmente, acredito que sim, coloca esses contratos no 10 abaixo e já perdendo ainda mais força e perdendo esse suporte que ele teve nessas últimas vezes. Me preocupa também qual vai ser a movimentação dos prêmios aqui no Brasil. Eles já sofreram ao longo dessa semana, então, de fato, é um mercado pressionado para esse momento, mas volto a dizer, não é uma grande novidade, já que a gente já está bem adiantado em algumas regiões brasileiras em termos de safra. Foi uma safra plantada precocemente, foi uma safra plantada com boas condições de umidade, e essas boas condições de umidade continuaram na maioria do país. Então, realmente, um Chicago pressionado é realmente a tendência daqui em diante. Cris, como é que a demanda vem atuando diante dessa situação? Esse preço mais pressionado em Chicago está atraindo os compradores para a soja americana nesse momento? Olha, de fato, a gente viu nos últimos dias uma movimentação um pouco mais lenta de compras, né, nos Estados Unidos por parte dos chineses.
mas até ontem, esse movimento voltou a ficar um pouco mais agressivo. As confirmações dessa semana, né, que saem logo mais aí pelo USDA, devem mostrar um volume um pouco menor do que veio sendo negociado ao longo das últimas semanas, porém, ainda é uma demanda robusta sobre os Estados Unidos, eles ainda mantêm um volume vendido acima do ano passado. Nesse momento, a soja brasileira já começa a entrar em par de igualdade, né, em termos de preço. Há uma preferência, principalmente pelas indústrias e crushers chinesas, em vir buscar mais soja aqui no Brasil, enquanto as estatais chinesas acabam se concentrando mais sobre os Estados Unidos. E existe o risco, né, do que vai acontecer com a relação China-Estados Unidos daqui para frente. A gente viu que essa semana voltou aí a rondar o mercado novas adições de empresas nas chamadas blacklists ali entre China e Estados Unidos, algumas sanções para executivos, para empresas americanas que vendem em Taiwan, né, que é uma região de conflito, vamos dizer assim, geopolítico entre China e Estados Unidos. Então, tudo mostra que essa relação vai ficar mais acirrada daqui para frente. Então, realmente, os chineses dão preferência para a compra da soja brasileira, enquanto as estatais se concentram por lá, até para evitar qualquer tarifação, né? Se uma estatal está comprando por lá e existirem tarifas, é o próprio governo chinês pagando tarifa para ele mesmo. Então, facilita esse processo de compra para o chinês da soja americana. Mas um ponto importante sobre a demanda, Carla, é que se a gente olha para as projeções de demanda para 2025, elas são extremamente positivas. Quando a gente olha para a evolução do crescimento do consumo de soja no mundo, a gente vê números positivos. Então, não é na demanda o grande problema que a gente vê para o futuro dos preços. Há uma expectativa de uma demanda crescendo quase 5% para o próximo ano, o que é um crescimento bem acima do que a gente observou nesses últimos 4 anos da pandemia, da peste suína africana, onde a demanda total ficou um pouco mais estagnada. Realmente, o problema dos preços da soja não está na demanda. O problema da soja está na capacidade de oferta, né? Já que os 3 grandes produtores nesse ano tiveram safras, estão tendo, né, safras mais positivas, estão tendo aumento de área, né? Então, enquanto essa oferta cresce mais que a demanda, fica mais difícil a gente inverter essa curva de preços. Porém, se a gente olha para a continuidade de 2025, a gente pode sim ter fatores voltando a ficarem positivos ao produtor brasileiro, à soja, né? Mas esses fatores devem pesar para o mercado só depois da nossa colheita. Isso vai testar a capacidade também financeira, a capacidade de armazenagem do produtor, vai testar a logística brasileira, porque segurar soja para o segundo semestre do ano que vem, assim como nos anos anteriores, costuma ter vantagens, né? Alguns anos a vantagem é pequena, o que até não justifica os custos de carrego. Outros anos, como o atual, né, 2024, segurar a soja para o segundo semestre foi interessante. Para o ano que vem, provavelmente a gente vai ter mudanças no quadro de área dos Estados Unidos e possivelmente esse acirramento entre China e Estados Unidos concentre ainda mais a demanda por aqui. Então, a continuidade de 2025 pode trazer um cenário melhor, principalmente para a safra 25-26. Antes disso, principalmente até abril, maio, eu vejo o mercado já com muito mais dificuldade de inverter essa curva negativa que ele já vem aí desde 2023. Enquanto os preços estão caindo, nós não estamos tendo limitação de oferta. Então, esse é um ponto que dificulta a inversão dessa curva. Por outro lado, só para finalizar minha fala, essas baixas de preços estão incentivando a demanda. Então, a demanda ainda é um ponto de salvaguarda ainda para o mercado e isso torna, né, a evolução da safra aqui da América do Sul ainda mais importante. Se a gente tiver qualquer sinal, né, de uma safra não tão positiva, o mercado deve reagir bastante, porque a demanda projetada para o ano que vem é uma demanda bem agressiva. Cris, você faz um contexto, você contextualiza de forma muito completa o que nós podemos viver o ano que vem. Diante disso, como é que tem que ser o comportamento do produtor que nesse momento está tomando suas decisões? Inclusive, enquanto a gente está aqui conversando, nós abrimos uma enquete no começo do Bom Dia Agronegócio, perguntando aos produtores que estão nos acompanhando por aqui se eles utilizam as ferramentas de comercialização disponíveis ao mercado de soja nesse momento. Parece até uma pergunta meio estúpida, né? Mas nós sabemos que ainda tem uma parcela grande desses produtores que não usa, porque vai ali tentando fazer algumas estratégias que utilizava antes. Mas nós precisamos saber o quanto deles está utilizando, o quanto não utiliza e um outro cenário, que é utiliza a depender do momento do mercado.
né? São esses três cenários. Já já a gente vai fechar essa enquete, mas diante dessas perspectivas positivas e desses fatores que podem favorecer principalmente a soja do Brasil, como é que tem que ser o comportamento do produtor, considerando que você também traz esses desafios logístico de armazenagem, essa orientação completamente importante. O custo do carrego dessa soja já não compensa pela nossa capacidade de armazenagem limitada. É caríssimo carregar soja nesse país. Como é que a gente tem que cruzar tudo isso de informação para se comportar e entender esse mercado para 2025? Olha, Carla, realmente é um momento estratégico para o produtor, porque apesar de a gente ter uma desvalorização acontecendo na soja em dólar, uma desvalorização no Chicago, prêmios mais pressionados nesse momento, a gente tem um pico cambial, né? Não dá para afirmar que esse já é o pico, né? Esse nosso governo nos surpreende negativamente a cada dia, então é difícil afirmar que a gente já chegou ao topo, mas a gente vê que esse período, esse patamar que o dólar atingiu, ele acaba sendo uma oportunidade. A enquete que vocês fizeram é muito interessante, né? Realmente essas ferramentas dão oportunidades diferentes aos produtores, abrem novas oportunidades aos produtores, porém, nesse momento, eu vejo que ferramentas não são, nesse momento do mercado, nesse dezembro, eu vejo que as ferramentas já não são a principal ferramenta a ser utilizada. Nesse momento, eu diria até que pensar com mais segurança tem que ser a ferramenta ao ser utilizada pelo produtor. Porque oportunidades, por exemplo, em contratos de componentes, né, para travar um Chicago separado do prêmio, separado do dólar, eu vi muita oportunidade disso no primeiro semestre, ao longo do início do segundo semestre, quando a gente tinha um Chicago ainda alto, prêmios depreciados. Então, esse balanço, né, entre Chicago e prêmios fazia sentido, por exemplo, ou usar uma ferramenta de seguros, né, em Chicago, ou uma ferramenta de travamento do Chicago com prêmios em aberto. Nesse atual momento, eu já não vejo tão interessante essas ferramentas e já vejo que a oportunidade está em garantir a receita que o produtor precisa pelo menos para o período de colheita. Então, é interessante que ele pensar dessa forma, porque se os preços vão sentir, né, a safra brasileira, a tendência é que o fundo do poço, como é normal, aconteça ao longo do período de colheita e que logo depois chega o período de pagamentos dos custeios, o famoso 30 do 3, 30 do 4, 30 do 5, que é onde se concentram muitas parcelas de maquinário, né? A gente sabe que o produtor que investiu ao longo desses anos está alavancado em termos de despesas com maquinários também, que tem parcelas, muitas delas, né, ali para o 30 do 5. Então, esse é um período que me preocupa mais. Então, essas antecipações, esse planejamento de vendas antecipadas, ele tem que ser bem focado em cobrir receitas que são esperadas para esses períodos. Então, eu vejo que hoje ferramentas são interessantes, já pensando até para 2026, foram interessantes ao longo desse ano. Algumas ferramentas, por exemplo, o contrato de componentes, foram que garantiram as melhores negociações até agora, que pegaram o Chicago um pouco mais alto, acima de 11, aí o prêmio inverteu, né? Quando o Chicago era acima de 11, o prêmio era negativo, o prêmio inverteu nesse segundo semestre, ficou no positivo, então essa conta ficou bem interessante. Quem ainda conseguiu travar um dólar só por agora, ficou com uma conta fantástica. Mas nesse momento, diante de onde o mercado já está, com o dólar já alto, Chicago já depreciado, prêmios médios, eu diria, não está nem bom nem ruim, está no neutro, já não vejo que a ferramenta é a melhor forma de operar nesse momento. Agora é hora de olhar, principalmente para quem negocia em reais, eu vejo que existe uma oportunidade aí no mercado e que vale a pena se pensar nessas despesas iniciais ali, o que é aquele volume que o produtor não vai conseguir carregar muito longe, porque tende realmente no pico da safra, a gente tem um cenário mais difícil para preço. Agora, Cris, e quem vende em dólar está numa situação mais difícil? Tá, porque assim a gente vê que os preços da soja em dólar, eles não estão tendo essa oportunidade com o dólar mais alto, né? Então, é claro que o produtor que negocia em dólar, ele está pensando justamente nas despesas que ele tem em dólar, ele não pode realmente fazer esse descasamento, porque se ele tentar aproveitar esse real alto agora e depois esse dólar continuar elevando, a despesa dele vai elevar e ele já travou a receita dele, então não é muito recomendado o descasamento e principalmente num país como o nosso, né, Carla, que a gente vê que o dólar em alta, ele está sofrendo com movimentos políticos, com o quadro fiscal bastante deteriorado, mas a gente sabe que o quadro fiscal está deteriorado. O que tem jogado o dólar para cima é a incapacidade do governo em sequer
trazer um plano, nem sequer convencer o mercado de que vai conseguir mudar essa curva da dívida para os próximos anos. A semana passada foi muito característica, né, Carla? O mercado inteiro, todos nós, né, brasileiros, esperando algum plano de contenção de Uhum. gastos, o governo foi para a mídia para falar algo totalmente superficial e destacando um ponto que reduz a receita do governo, né, que são as isenções de imposto de renda. Sim. Então você vê que esse governo ele está sofrendo com a incapacidade de ação e a incapacidade, pelo menos, de trazer uma mensagem positiva ao mercado de que mostra que ele tem um plano. Só que a gente tem que ficar com o pé atrás em relação ao câmbio, porque também as outras forças políticas, quando o câmbio começa a ficar desenfreado, a preocupação com a inflação cresce. E mesmo um governo que não tem tanta capacidade, ele se preocupa com inflação, por quê? Porque inflação é gasolina mais cara, é comida mais cara, e aí isso afeta a capacidade eleitoral, e isso aí a gente sabe que eles se preocupam bastante. Então, assim, as outras forças políticas, inclusive do Congresso, devem mediar ainda mais, devem participar ainda mais desse debate sobre o controle de gastos, e pode acalmar o mercado. Apesar de não ser o cenário mais provável, a gente não pode descartar um dólar perdendo força. E eu não estou falando de dólar de 5, 4,90, estou falando de um dólar que pode vir ali a 5,60, 5,70, 5,50 e já seria horrível para preço. Então, para quem negocia em dólar, descasar a moeda não é o recomendado, mas de fato hoje ele encontra uma condição de preço bem pior, vamos falar assim, do que quem está negociando em reais, que tem um preço que não está muito distante da média que foi dos contratos aí desses últimos meses. Isso é muito importante e a gente se vale aqui de um comentário do seu Newton Della Villa que diz assim, ó, essa gangorra sempre existiu. Quando os produtores acharem outra lavoura para plantar e baixar a produção de soja, aí o preço volta a níveis melhores. A corda já está bem esticada, o custo está perto do produto final. Isso é perigoso, porque qualquer intempérie a coisa fica ruim para o produtor. De fato, né, Cris? Nós temos ali, você citou no começo da sua entrevista, a capacidade produtiva crescente do mundo para garantir mais soja ao planeta, ela realmente é agora o que pressiona os preços. E a nossa enquete mostrou que 42% dos votantes, tivemos 106 votos, utiliza as ferramentas de comercialização, 38% não utiliza e 18% a depender do andamento do mercado. É aqui que mora o perigo, né, Cristiano Palavra? Exato, exato. Assim, eu vejo as ferramentas como uma estratégia adicional que o produtor pode tomar, né, Carla? Mas elas não extinguem o risco, vamos falar assim, né? Não é porque o produtor usa uma ferramenta que realmente ele vai ter total segurança no mercado, porque ele também precisa acertar o momento dessas ferramentas, da mesma forma que ele precisa acertar o momento de fazer a venda final. Então, a ferramenta é de fato uma ferramenta, é mais uma chance que ele tem de trazer uma segurança, de fazer uma boa negociação. A gente sabe que, por exemplo, ferramentas direto na bolsa, elas têm uma certa dificuldade para a soja, por ser somente Chicago, né? Diferente do milho, diferente do boi gordo, que a gente tem esses contratos aqui dentro do país, que refletem mais, né, o nosso mercado interno. Então, assim, as ferramentas são positivas. Como eu falei lá atrás, quem usou essas ferramentas no primeiro semestre teve vantagens para quem acertou também os momentos, né, de fazer essas negociações. Mas a fala do nosso colega que comentou ali é muito real, né? Se a gente olhar a curva de receita esperada para esse ano, nós estamos provavelmente com o ano com a pior margem possível ao produtor. E a gente está falando ainda de produtividade de 65, 70 sacos. Se ele tiver qualquer frustração, todo lucro vai pro brejo. Então, Sim. realmente é um ano de margens muito apertadas, vai exigir o produtor continuar conseguindo produzir bem. Nós temos uma dificuldade muito grande de redução de área aqui no Brasil, né, cara? A gente vê que esse movimento de inverter a curva de crescimento da oferta de soja, ele tende a começar pela América do Norte, que vai ter que fazer uma escolha entre soja e milho no ano que vem, já fez uma escolha maior por soja nesse ano, a própria rotação de culturas pode colocar o milho ali como preferencial. O produtor americano, sobre um governo Trump, sabe também de como pode ser a relação com a China, e ele lembra como ficou ruim as condições para a soja entre 2018 e 2019 nos Estados Unidos. Então, eu vejo que essa curva de oferta começa a mudar pelos Estados Unidos, porque nós, aqui no Certo. Brasil, a gente não tem muita opção, né, cara? A gente não tem muita chance. O que que nós vamos plantar em larga escala no verão, se não a soja? É claro que estão entrando outras culturas, a gente vê regiões do Brasil que o milho verão voltou a crescer, tem outras culturas ali entrando, mas principalmente na safrinha, não muito no verão.
não temos uma grande opção para substituir a soja no verão, até por causa da liquidez do mercado, né, Carla? É muito complicado você plantar um produto, por exemplo, que você não pode antecipar uma venda, senão você vai assistir o mercado caindo e não vai poder fazer nada. Exemplos, por exemplo, arroz, feijão. O produtor tem margens interessantes muitas vezes quando planta, mas se o mercado começar a cair ao longo Uhum. da safra, o que que ele vai fazer? A soja tem liquidez para o trabalho antecipado e me proteger do movimento de queda. Então não é fácil para o produtor brasileiro substituir a soja. Isso vai começar pela América do Norte. A gente já está vendo um desincentivo, né, Carla? De um crescimento que chegou a quase 7% de área entre 21 e 22. Já caiu ali para casa dos 3% entre 23 e 24. E agora já caiu abaixo de 2% esse crescimento da área. Sim. Então a gente já está vendo isso. Só que reduzir a área é uma coisa difícil para o Brasil. Nós estamos em franco crescimento. Estados como Piauí, Maranhão, Pará, as propriedades estão em grande evolução. Essas regiões crescem mais de 5% a área ao ano. Esse ano repete esse mesmo cenário. Então, não é fácil inverter essa curva de oferta, porque a soja ainda é o nosso carro-chefe e é difícil substituí-la em larga escala. Vai ter que haver um mecanismo distinto para entender como é que essas margens vão se dar, né, Cris? Para que o produtor possa garantir essas margens. O Binho comenta assim, ó, o problema é tentar buscar algo no mercado para nos satisfazer, sendo que não fazemos travas para garantir o custo de produção. Isso também é fundamental. Ele diz assim, é assustador o quanto o produtor especula. Realmente, quando se há uma garantia do custo de produção, pelo menos um terço do caminho já foi caminhado, né, Cris? De fato, assim, o que se chama de especulação, né, que seria travar muito pouco a soja de forma antecipada, de fato ela costuma ser bastante arriscada, né? A gente teve anos ali que pós-colheita ou durante colheita os preços melhoraram, né? Mas foram anos em que a gente teve algum fator, né? Seja uma quebra, seja uma alta cambial, como foi em 2020. Nos anos normais, a gente normalmente tem essa pressão maior durante o período de colheita. Mas é sempre uma decisão muito difícil, né, Carla? Porque travar muita soja antecipada e depois ter um movimento positivo, a gente sabe que é uma escolha bastante complicada para o produtor, não é simples, né? Eu digo sempre que olhar para trás, né, e eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo e tal, é muito fácil, difícil é tomar uma decisão daqui para frente. E é ali que o produtor tem que pensar com segurança, pensar que essa é uma safra difícil, é uma safra para tentar produzir bem, né, porque a produção é o principal fator que vai levar o produtor para frente, e no mercado pensar com um pouco mais de conservadorismo nesse momento, ser um pouquinho mais conservador. A gente sabe que as margens não são agressivas para esse ano, mas realmente elas podem até ficar piores daqui para frente com a boa evolução da safra. Então, pensar um pouco mais conservador, travar custo, travar um pouco mais, porque o custo está ficando muito alto, né, cara? Então, se tu pega só insumo é uma coisa, mas aí todo o custo adicional que ele tem com parcelas, com evolução de área que ele teve, com a evolução do maquinário que ele teve, não sobra muito, né? Então, realmente pensar um pouco mais conservador, vamos garantir esse ano para tentar virar essa curva aí para a próxima, faz bastante sentido, mas nunca é uma decisão fácil, nunca é uma decisão fácil para o produtor nesse momento fazer uma grande venda, até porque ele sempre fica receoso com o risco produtivo, apesar das lavouras estarem indo muito bem até agora, previsões bem animadoras ainda para os próximos dias, mas algumas preocupações, por exemplo, com excesso de chuvas em fevereiro. Então, tem vários fatores ali rondando a cabeça do produtor que travam ele, às vezes, na hora da tomada de decisão. É por isso também que existem as empresas como a Pátria, né, para ajudar nesse entendimento e ajudar a tomar essa estratégia que, de fato, não é fácil. Não é fácil tomar decisão nesse momento de venda ou não. Bom, Cris, eu acho que ficou bastante claro, assim, a sua análise muito completa, como sempre, e traz essa orientação direta para o produtor. Então, muito obrigada, meu amigo, pela companhia nessa quinta-feira, nessa quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio. Sempre um prazer para nós receber você por aqui, sempre uma alegria ter você com a gente. E você sabe, né? Se está em casa, sempre muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, cara, o espaço. Essa quinta-feira a gente gosta muito de estar aqui com vocês, geralmente o Matheus que participa, mas é um ambiente muito rico. A gente vê pelos comentários, vê os produtores comentando. Hoje também é um dia super importante para nós aqui da Pátria, que é o dia que a gente coloca ali 300, 250, 500 clientes juntos conversando com a gente a partir Que das legal. 11h30. É um momento de definição de estratégias também. E esse é um momento importante para o mercado. Acho que um Sim. último recado, esse é um momento estratégico para o produtor. Lembra do histórico aí dos últimos anos, que daqui para frente é onde a corda costuma apertar
Então é um prazer estar aqui falando contigo e trazendo essas informações que eu acho que são valiosas, sim, para ajudar o produtor na tomada de decisão. Valeu, Com Carlinha, muito certeza. obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço, Cris. Uma ótima quinta-feira para você, que seja muito próspera essa reunião. Um abraço para você, para todo o time e para todos os clientes da Pátria. Obrigada, Cris. Valeu, grande abraço a vocês. Tchau, Um tchau. abraço para você. Até mais.